Seems to rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen to the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and discovered that the castle stand upon pillars of salt and pillars of tan. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, my soul and shield, missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never alone. This world, that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, my soul and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this world, but that was when I ruled the world. Roman cavalry choirs are singing. Mirror, my soul and shield, missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this world, but that was when I ruled the world. This is Heinrich, okay? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira live do esporte brasileiro no Reino Unido. Eu sou a Vanderly Belo, eu sou a responsável pela mesa do turismo e do esporte, e hoje estamos aqui com o nosso coordenador, o Gilson Guimarães, que está na produção, nos auxiliando. Depois ele vai vir aqui dar um hello para todo mundo, né? E eu vou apresentar para vocês os nossos convidados super especiais dessa noite. Espero que vocês gostem da conversa, que vocês interajam, perguntem, não se acanhem, tá? Pode fazer pergunta, pode interagir aqui conosco. Eu vou começar chamando
uma atleta brasileira que ela é internacionalmente conhecida como a Dama de Ferro, e vocês vão saber o porquê. Ela é incrível. Ela participa da prova mais difícil, prova esportiva mais difícil do mundo, né, Paula? É a Paula Miotto. Olá, olá. Tudo bem, Paula? Tudo, boa noite, boa tarde para a galera do Brasil, boa noite para a gente aqui em Londres. Uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. É um prazer, obrigada a você por ter aceito o convite, né? Agora é só um hello mesmo, depois nós vamos voltar para a Paula contar mais para nós, mas a princípio a Paula participa da prova esportiva mais difícil do mundo, né, Paula? Que é a Ultraman. São o quê, Isso. Paulo? São 10 quilômetros de natação, é isso? Isso, 420 de bicicleta e 84 de corrida. São Gente, 3 você dias consegue de imaginar prova. uma coisa dessa? A Paula, numa competição, ela nada 10 quilômetros, ela corre 84 e ela pedala 420. Ela Isso. merece ser chamada de a Dama de Ferro, né? Então, depois ela vai contar mais para nós, tá? Segurem aí que já ela volta. Vamos chamar também o Samuel Este. O Samuel, ele é o CEO, né, o chefe executivo do AEC London, né, Football Club. AEC London Football Club. É um time de futebol composto por jogadores brasileiros e que disputa campeonatos europeus e também participa da liga inglesa, da liga Middlesex. Né? O Samuel vai dar um oi aqui para vocês e depois ele volta para falar mais também. Oi, Samuel, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí para a galera do Brasil, boa noite para o pessoal em Londres. Primeiramente, obrigado aí, Vanderlei, pelo convite e todos do CCRU. E tenho certeza que vai ser super bacana aqui a gente poder falar um pouquinho mais sobre a nossa atuação e compartilhar com os nossos companheiros aí as experiências. Estamos à disposição aí. Obrigada, Samuel. É ótimo, porque eu recebo muitas mensagens me perguntando do futebol. Como é que eu faço para começar? Eu tenho um filho que quer jogar, quem que ele procura, onde que ele vai? O pessoal vive me perguntando. Então, eu espero que essas pessoas que me perguntam, que não é nenhuma nem duas, que elas estejam assistindo e perguntem para você, e depois você vai poder responder para eles, né? Fonte segura. Com certeza. Obrigada, Samuel. Dúvidas aí. Imagina. Que joia. Obrigada. Obrigada pela parceria aí com o CCRU, né? Estamos aí fazendo uma parceria de divulgação, de apoio, e muito legal, inclusive todo o esporte, todo o atleta é super bem-vindo para o nosso grupo do esporte brasileiro no Reino Unido. As portas estão abertas para todos, tá, pessoal? Só mandar uma mensagem, seguir a gente aqui e vamos conversando, né? Então, obrigada. E mais um convidado, que também é do futebol, é o Ederson Tomazoni. O Ederson também é o criador e é o chefe executivo do Las Américas Premier League, né? É uma liga de futebol amador aqui em Londres e que conta com 14 times brasileiros. Olha só, gente. Então, tomando conta do futebol londrino, né, Ederson? Tudo bem? Ederson, libera teu microfone. Ederson? Aí, agora foi. Liberou. Olá, boa tarde. Boa tarde, Ederson. Boa noite aqui em Londres, para a gente que já está começando a anoitecer. E muito obrigado pela participação aqui na live aqui. São pessoas feras aí. E a nossa liga aqui na Inglaterra, aqui, a gente está daqui a pouco enchendo a Premier League também com os nossos brasileiros aqui. Que legal. 14 times é gente pra caramba, hein? Depois você vai contar tudinho para nós, né? Como isso começou, como que tá, quem que vai, quem que não vai. Muito legal. Obrigada, então. Obrigada, Ederson. Obrigada, Paula, Samuel. E nós vamos conversando, né? Cada um vai ter o seu tempo agora para contar para nós essa história, e depois a gente volta a conversar mais.
o pessoal que está assistindo, façam perguntas, todas aquelas perguntas que vocês mandam para mim, mensagem para a página do esporte, agora vocês podem perguntar aqui para o pessoal diretamente, tá bom? Vou começar perguntando aqui para o Samuel, né, Samuel? Como foi que surgiu o AEC aqui em Londres? Legal. Você pode falar um pouquinho para nós, por favor? Claro, o AEC London, ele nasceu inspirado por uma outra equipe, também chamada AEC, né, que é a equipe da Grécia. O nosso presidente fundador, Rafael, que também é brasileiro, tem feito um trabalho incrível aí desde 2014 em frente à equipe. E o objetivo foi exatamente, sempre esteve na cultura do clube, dar oportunidades para brasileiros que estão em Londres terem uma imersão no futebol. Então, o Ederson também, que está conosco, ele sabe da dificuldade, muitas vezes, que um brasileiro, quando chega na Inglaterra, tem, seja para encontrar um clube, seja para realmente se encontrar, ter uma oportunidade no futebol. Então, o objetivo do nosso presidente, o Rafael, desde quando ele fundou a equipe, sempre foi esse, ser uma porta. Então, o AEC London ele existe desde 2014. Hoje a gente tem brasileiros compondo desde a diretoria até mesmo a equipe, o elenco, nosso elenco de atletas. Nosso treinador é brasileiro também. Todos os brasileiros que já vivem há muito tempo em Londres. Porém, nós já estamos aí num período com um projeto super bacana, que já entra o que você citou lá. Nós agradecemos também essa parceria com a CCRU, porque nós estamos buscando dar oportunidades para outros jovens atletas, enfim, jogadores que estão na Inglaterra, estão no Reino Unido, estão buscando uma equipe, um espaço para realmente estar jogando, enfim. Hoje nós estamos disputando a Middlesex League, então nós estamos aí nos preparando para a nossa liga que inicia em setembro. Ela vai ter uma duração de setembro até março, então nós estamos nos estruturando aí para iniciar a pré-temporada em agosto. E para quem não é tão familiarizado com futebol, pré-temporada é o momento que a gente realmente coloca o nosso time para iniciar os treinos, já preparando e visando a nossa competição principal. E, enfim, então, para nós, mais uma vez, é uma super oportunidade de, nessa temporada agora, que nós vamos estar buscando acesso, estar junto com a CCRU. Aqui embaixo eu estou vendo que tem o nosso e-mail, tem o nosso Instagram, então se você é brasileiro, eu quero conhecer um time, quero ter uma oportunidade de estar ingressando numa equipe. Claro que depois a Vanderlei vai estar me fazendo algumas perguntas, a gente entra nesse aspecto do passo a passo de como encontrar um clube, mas o AEC está de portas abertas aí para a gente sempre estar oferecendo oportunidades para a comunidade brasileira. E vocês abrem para testes também, Samuel? Exato. O que nós estamos fazendo a partir de agosto, nós estamos criando o que nós estamos chamando de um programa de intercâmbio, onde atletas brasileiros terão a oportunidade de se juntar à equipe como uma espécie de um segundo time nosso, na qual a gente vai estar fazendo um período realmente de integração desses atletas. Então, nesse período de integração, onde acontece esse intercâmbio, esses jogadores vão ser avaliados, vão ter a vivência de como um jogador realmente qualquer outro atleta teria. E após essa integração, a comissão técnica define se esse atleta já está pronto, se tem um potencial e o perfil que a equipe está buscando para ele realmente estar se juntando e fazendo parte da nossa equipe, aí, inclusive para a nossa liga aí que nós disputamos. Então, assim que funciona o nosso período de avaliação. Essa é uma pergunta muito comum que vem para mim, que é muito bom você esclarecer, porque o pessoal pergunta bastante. E tem uma idade mínima para jogar com vocês, para fazer esses testes? Então, nós trabalhamos, na realidade, nós seguimos muito o que a FIFA tem como regulamentação, né? Então, hoje um atleta, ele pode buscar um contrato a partir dos 16 anos, uma espécie de contrato de trabalho, digamos assim. Então, nós trabalhamos muito com a partir de 16 anos. Nós estamos num planejamento para, quem sabe, daqui a 1 ou 2 temporadas, explorar categorias menores, mas atualmente nosso foco está em atletas a partir de 16 anos, já indo para a categoria profissional realmente. Então, principalmente atletas hoje que a gente trabalha com uma idade de 18, 19, digamos de 18 a 22 anos é uma idade muito, muito bem procurada por nós, pela nossa comissão técnica, porque nós acreditamos que seja, não que a gente feche as portas para as outras idades, muito pelo contrário, mas se você é um atleta que está no Reino Unido, está nessa faixa etária, você está num período aí que a gente acredita que dá para ser trabalhado e realmente crescer junto conosco aí na nossa temporada. Muitos pais, a maioria dos pais que me procuram, os filhos têm 13, 14 anos.
você tem uma sugestão para eles, onde que eles podem estar procurando uma oportunidade, Claro, claro. Na treino, realidade, ou tem projetos futuros para abrir para essa faixa etária também? claro, na realidade, existe essa mística, vamos dizer assim, que muitas vezes, pô, meu filho tem 9 anos, tem 9, até 12 anos, digamos assim, eu já preciso que ele esteja num clube. Na realidade, essa é uma idade que nem mesmo a própria criança sabe o que ela quer ser da vida. Então, é necessário sempre tomar esse cuidado de como fazer essa fase de crescimento da criança. Então, o que a gente sempre recomenda é que, nessa idade, digamos, até os seus 13 anos, é importante que o atleta, vamos já chamar a criança de atleta, ele esteja numa escolinha. E não existe tanto uma preocupação de já estar num clube. Claro que existem muitos clubes que têm escolinhas licenciadas, então você encontra uma escolinha do Arsenal, por exemplo, você encontra uma escolinha, às vezes até do Manchester, em algum outro lugar, enfim. Mas isso é um período na qual o atleta ele tem que aprender as bases, ou seja, os fundamentos, coisas básicas. Então, esse é um dos projetos que nós temos, como eu disse, daqui 1 ou 2 temporadas, ter uma escolinha realmente na qual a criança, a gente consiga trabalhar com esse atleta mais jovem, para que a gente consiga respeitar muito bem esse período de transição. Então, a dica que eu deixo para os pais, se você tem uma criança aí de até 13 anos, e, pô, o que eu faço com ela? Procura uma escolinha, não é o momento de você procurar um clube ainda, por mais que a gente tenha muitos clubes bem estruturados, aí a gente não fala nem só da Inglaterra, a gente fala temos exemplos como o Barcelona, enfim, outros times que já trabalham com idades bem menores. Eu acredito que não existe essa pressa ainda. Então, vale a pena esperar esse período de transição da criança, procura uma escolinha, deixa ele se desenvolver, deixa ele ver se ele gosta, se é isso que ele quer buscar mesmo, se esse é um sonho do atleta, ou se é o sonho do pai, que muitas vezes muitas crianças sofrem com isso, o pai ele quer refletir verdade, né? na criança o sonho que ele não conseguiu alcançar, então isso pode ser muito prejudicial. Então, vale a pena. Porque ser um atleta profissional não é tão fácil quanto parece, né? Exige muita dedicação, muito treino, e não é o pai e a mãe que vai lá treinar, não, que vai acordar cedo, que vai treinar. Eu, quando jogava vôlei, eu lembro, eu treinava 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, e estudava, enfim, é puxado, né? Por isso que a criança, o adolescente, que tem que gostar e querer e saber o que quer, né? Mais do que os pais. Mas que ótimo que vocês tenham essa ideia de projeto para daqui uns 2 anos, porque tem muitos brasileiros aqui, muitos adolescentes e crianças brasileiras que adoram, né, o futebol e que jogam super bem mesmo. E para eles, às vezes, é muito difícil jogar em outro time, tentar um Chelsea, tentar um outro time por aí, porque até começando pelo idioma, né? Às vezes os pais não falam o idioma para se comunicar com o clube, e aí acaba dando problema, enfim. Então, é ótimo que vocês realmente, que vocês tenham esse projeto e que botem em prática. Vai ser um sucesso, com certeza. Com certeza. Que legal. Isso aí a gente já planeja tirar do papel muito em breve, mas aí eu já entro até um pouquinho na área do Ederson, que é craque nisso, mas a gente pensa, inclusive, até, quem sabe, fazer alguns festivais durante a temporada para abranger esse público menor de idade, enfim, com uma idade mais nova, enfim. A gente pode estar planejando algumas coisas, mas no momento nós ainda não trabalhamos com essa categoria, a partir dos 16 anos. Porém, a importância dessa parceria que o AEK London fez com o CCRU é exatamente isso. Nós queremos ser um ponto de partida de tudo que diz respeito ao futebol para a comunidade brasileira em Londres. Então, muitas vezes, mesmo que nós não tenhamos como resolver aquilo sozinho, que a gente possa pelo menos estar dando uma indicação, orientando aí esse público aí. Excelente. Ok, eu tenho muitas perguntas para você, mas eu também não quero deixar os nossos convidados esperando. E eu tenho certeza que vou ter muitas perguntas para eles também. Enfim, tem alguém, Gilson, tem alguém fazendo perguntas aqui para o Samuel? Ou Paula e Ederson, gostariam de fazer alguma pergunta para o Samuel, acrescentar alguma coisa? Eu queria acrescentar, eu achei muito bacana, adorei a maneira que você mostrou, como que vocês fazem o futebol, apresenta para a criança, é muito importante ela saber se ela gosta, né? É a paixão, e não ou a paixão dos pais, isso acontece muito com o esporte. E a criança tem que gostar, senão aquela paixão, ela pode gostar de jogar futebol, mas quando entra aquela pressão, vira um pesadelo e perde para o esporte, né? Eu sei de vários exemplos assim, e eu acho isso muito bacana. Não é só colocar, vai jogar, né? A criança tem que estar pronta, né? Isso é muito legal.
Exato. É muito simples você colocar a criança lá, põe para treinar e ela, na realidade, ela tá vivendo uma infância ali que não é legal, ela não tá se divertindo, não tá curtindo aquele momento. Até saiu uma pergunta agora do Adriano Borges aqui que colocaram, vocês têm categoria de base, então é o que a gente já respondeu até agora, né? A partir dos 16 anos é que se encaixa ainda numa categoria de base. Categoria de base, para quem não entende tanto como funciona o futebol, até o sub-23, ou seja, atletas de até 22 anos são considerados categoria de base. O que nós fazemos é sempre proporcionar uma imersão dessa categoria de base já no futebol profissional também. Então a gente não quer realmente, a gente tem uma categoria de base, o atleta, a partir dos 16 anos, ele vive como se tivesse uma escolinha de luxo, vamos dizer assim. Não, muito pelo contrário, ele já está trabalhando essa imersão para a categoria profissional também. Então essa é a ideia, só respondendo a pergunta do Adriano também, que vai muito com o que a Paula falou. Uhum. E Samuel, para os atletas que já têm 16 anos, como que eles procuram vocês? Onde que eles encontram vocês para falar sobre uma oportunidade de jogar no time? Perfeito. Hoje nós temos e-mail também, mas acho que o canal mais prático e rápido, se você entrar tanto no Instagram quanto no Facebook, a EC London FC, você vai encontrar ali nosso chat, enfim. Além de algumas postagens mais antigas também, mas nós hoje temos um banco de dados. Então nós temos um link ali que a gente disponibiliza para todos os atletas interessados, na qual eles se inscrevem. Assim que a gente estiver para iniciar a nossa pré-temporada, nós temos um departamento que vai entrando em contato com esses jogadores, agendando uma apresentação dele no nosso treinamentos, para que a comissão técnica possa conhecê-lo mais de perto. Então é só entrar no Instagram, no Facebook, fala com a gente pelo chat, inbox, e a gente, o nosso departamento de marketing oferece esse link aí para eles. Ok, então daqui a pouquinho a nossa produção aí pode colocar, por favor, o Instagram do AEC. Tá aqui embaixo, pessoal, tá passando aqui, embaixo. Samuel Este, AEC, estão vendo aqui? Também alguém acabou de perguntar se essa live vai ficar salva no YouTube. Sim, vai ficar. Também está passando informação aqui. YouTube, Facebook. Então, quem não assistir agora vai ter a oportunidade de assistir depois. Bom, Samuel, eu tenho várias perguntas para você, mas depois a gente volta a conversar, tá? Vou falar um pouquinho com a Paula agora e daqui a pouquinho a gente volta para você, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Obrigado a você. Nada, guarda aí, tá? Paula, dama de ferro do esporte, conta para nós, você sempre foi esportiva, assim, desde adolescente? Como foi que você começou nesse mundo esportivo? Não foi não, comecei velha já. Não, adolescente eu bebia, fumava, só queria saber de festa e corria brincando, porque eu queria emagrecer, aquelas coisas, né? E eu tive anorexia, né? Eu fui anoréxica, eu tive depressão por mais ou menos uns 10 anos. Então, o esporte, eu gostava, mas eu era muito tímida, eu era aquela que levava levava atestado médico para toda a aula de educação física, porque o esporte não era, esporte em grupo, né, coletivo não era muito minha praia. E com a depressão, acho que é meio difícil a gente se socializar de certa maneira, né. Paula, mas então você foi da anorexia. Só um detalhe, tem um microfone aí que está fazendo barulho. Talvez seja da produção, tem um barulho de teclado. Enfim, então, Paula, você foi da anorexia, da depressão na adolescência, para essa potência que você é hoje. De pedalar 420 quilômetros, nadar 10 quilômetros e correr 84. Foi uma maneira de... Qual é o teu superpoder? Não é superpoder. Não é superpoder. Eu canalizei minha energia. O problema é que quando minha anorexia foi... que hoje eu vejo, né, como é que foi. Quando eu tive aqueles meus conflitos, eu saí do Brasil, eu tinha 18 anos. Então, eu tive vários conflitos comigo mesmo, da idade, né, adolescência, e eu tinha muita energia, eu não sabia onde canalizar minha energia. E então, dessa anorexia, eu consegui sair, eu viajei, morei em vários lugares, dessa anorexia, da depressão, eu comecei a ter interesse na vida, né, vamos dizer, de novo. E comecei a ver que eu tinha um excesso de energia.
E eu trabalhava com business e eu corria, que era mais ou menos minha válvula de escape da depressão, me ajudou muito a corrida na minha depressão, mas eu não era uma atleta, né? Eu nem via como. Para mim era uma válvula de escape mesmo, era um momento comigo. E o como que você triatlo é um venceu sonho, né? E como que você superou essa fase e se tornou a atleta que você é hoje? A da anorexia, foi um processo de anos, né? A gente não supera de um dia para o outro. Então, a depressão foi um processo de anos. Quando eu comecei a sair, eu tive filho, eu tinha 24 anos, e para mim, depois daquele dia, eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais ia ter um dia, não ia mais ter depressão. Eu me trabalhei muito, eu sempre fui muito ligada a yoga, meditação, desde novinha. Eu sou vegetariana, vegana desde nova. Então, quando eu comecei a trabalhar com business, eu tenho 10 anos de business, eu trabalhava comércio exterior muito tempo, e só que nada encaixava, ainda para mim não era aquilo que eu queria, ainda tinha aquela energia, eu corria, fazia as coisas, aí eu fiz uma prova de triatlo em 2011. Fiz, nem sabia nem sabia como fazer o triatlo, foi aqui em Londres até, eu trabalhava para uma revista, eu era publisher, e fiz a prova, pedi demissão, eu com 35 anos, eu falei assim, cara, eu quero ser triatleta, eu quero viver do esporte, eu quero viver para o esporte. Porque eu me fiz uma pergunta que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que se perguntar, o que você faria se você não dependesse do seu salário, né? O que você faria todo dia, sem você sofrer por ser segunda-feira e rezar para sexta-feira? Eu falei assim, cara, eu treinaria. E eu já estava cansada da vida de escritório. Eu falei assim, não é para mim, o dinheiro é bom, mas ele não traz aquela felicidade, faltava ainda, né? E eu não queria mais ter depressão, eu falei, não quero mais isso para minha vida, né? Era coisa do passado. Aí eu, Daí com você começou a 35 correr? anos... Não, eu já corri, eu comecei a correr com 17. Aí eu já tinha feito maratona, mas eu não tinha muita noção. Eu não tinha muita noção de A que tua era ser paixão uma mesmo atleta. começou aos 35, né? Aí eu com A tua 35 eu falei paixão. assim, aí eu falei assim, eu descobri, eu fiz, aí eu 35, eu fui para o Brasil em 2012. Aí eu falei com minha família, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho, eu não quero mais trabalhar com comércio exterior, eu não quero fazer nada, eu quero me reinventar. Eu me reinventei várias vezes, foi que eu fiz com a anorexia, né? Me reinventei para eu sair. Aí eu comecei a fazer, graças a Deus, eu comecei com prova curta, fui para prova longa, até que eu chegou um ponto que aí eu, graças a Deus, eu tive resultados bons, né? E em um ano eu já era campeã brasileira, já era campeã estadual, já tinha vaga Você para teve mundial. muitos títulos, né, Paula? Fala para nós dos teus títulos. Sim, é porque quando eu comecei com o triatlo, para quem não sabe, tem várias distâncias, né? Tem a distância olímpica. Para mim, eu nunca fui muito da curta, as distâncias curtas. Eu sempre quis tentar um Ironman. Eu nunca tinha ouvido falar do Ultraman, nunca. Aí eu comecei, foi um passo de cada vez, né? No primeiro ano, comecei a fazer as distâncias, conhecendo qual que eu gostava mais. Aí daí eu fui campeã brasileira, eu tenho 9 títulos brasileiros, que eu fazia várias distâncias. Eu comecei a fazer, no primeiro ano eu fiz todas as provas, todo o calendário brasileiro. Todas as provas de triatlo que tinha, da Confederação Brasileira, eu fiz, para eu entender o esporte, né? Então eu comecei a fazer, só que aí 2016 foi meu melhor ano, eu fui crescendo no esporte, fui campeã brasileira, campeã estadual, campeã pan-americana, eu peguei terceiro lugar no mundial, eu fiz vários mundiais, já competi em acho que 10 países, e foi muito rápido, comecei a ter patrocínio. E sempre representando o Brasil, né, Paula? Sempre representando o Brasil. Sempre. Eu ouvi falar que para o Ultraman você tem que ser convidada a participar, é verdade? Sim, foi em 2016, o que aconteceu? Em 2016 eu descobri sobre o Ultraman, que tinha uma prova no Brasil, o UB515. E eu nunca tinha ouvido falar, só que chegaram para mim e falaram assim, olha, a prova é sua cara, porque eu fazia, todas as provas que eu fazia, faltava alguma coisa, faltava a minha missão no esporte. Aí quando eu ouvi falar, eu falei assim, eu vou fazer. E foi meu melhor ano, foi 2016, no esporte, vamos dizer, de títulos. Mas faltava alguma coisa. Aí eu me candidatei para o UB. E
são 38 vagas, né? Máximo 40 estourando. E fizeram uma entrevista, é um processo que você manda o seu currículo, você faz uma entrevista, eles te convidam e falam se aceitam ou não. E me aceitaram, né? E daí foi a transformação para mim como atleta. E quantos Ultramans você já participou, Paula? Eu já participei de 4. São 9 provas no mundo, né? Eu estou no projeto que eu tô. Depois que eu fiz a primeira, eu falei assim, eu só quero fazer Ultraman. Eu descobri minha distância, né? Eu descobri. Que legal, Paula. Aí eu já estou indo para. Esse ano tinha mais 3 provas, só que, lógico, com a pandemia foi tudo adiado para o ano que vem. Eu lembro que você estava treinando bastante para uma prova que ia acontecer agora por essa época, não? Em março. Eu fui até uma semana antes do lockdown, eu estava em Portugal treinando. Aí eu voltei de Portugal, aí foi quando teve lockdown, eles cancelaram a prova e adiaram para o ano que vem, que era o Ultraman, era o primeiro ano que ia ter o Ultraman no Arizona. Tá. E quantas horas você treina, Paula? Como que é teu treinamento diário? Qual que é a tua rotina diária? Olha, eu mudo muito, né? Como? Eu sou vegana, né? Eu sigo alimentação plant-based, eu não tomo suplemento, eu cozinho tudo do scratch mesmo, eu faço toda a minha comida, adoro cozinhar, é um dos meus hobbies. Eu cozinho tudo, eu zero suplemento. No meu primeiro ultra, eu treinei uma média de 40 horas por semana, chegava a 45. Eu treino sozinha, eu tenho um treinador que me manda, né, que me acompanha, mas de longe. Eu não gosto de ter ninguém perto de mim, eu gosto de treinar 100% sozinha. E agora, já depois que eu fiz o primeiro, eu fiz o segundo, eu fiz na Austrália depois, na Austrália treinei muito também, 30 horas, agora uma média de 30 horas, né, porque agora faz 2 anos eu também trabalho em tempo integral, né. Nossa, então, rapidinho, depois a gente volta em você, né, para a gente conversar com o Ederson também. Só conta rapidinho para nós. Você acorda de manhã, o que você faz? De manhã até a hora de você ir dormir, qual que é a rotina esportiva? Quando eu tô não em época, precisa falar agora eu tô off-season, né? Não, agora eu tô off-season, mas mesmo assim, eu durmo às 10 e acordo às 6 todo dia. Minha rotina mais ou menos depende. Aqui eu estava trabalhando, eu trabalho como High Performance Coach, né? Então, eu trabalho em tempo integral, mas eu acordo 4 horas da manhã, normalmente eu treino 2 ou 3 horas antes de entrar no escritório, eu saio do escritório no máximo às 5. Depende, é corrida, natação, pedal, depende do dia. É uma média mais ou menos, vamos dizer, dá umas 20 a 30 horas com as 40, 50 horas de trabalho. Então, tem que gostar muito, tem que gostar muito. 7 dias por semana, eu não gosto de ter dia de folga, eu gosto de ter folga ativa, e eu treino a média mais ou menos 3 a 5 horas por dia, quando eu estou no escritório. E final de semana, chega a 8, 10 horas de treino. Eu posso sair para correr 50 quilômetros, 60 quilômetros. Saio para pedalar, pego a bicicleta e desapareço, né? Uns 150. Eu que te acompanho, eu vejo no mapa que às vezes você corre o Hampstead Heath, o Hampstead Park, aí você desce, faz o Hyde Park, daí você faz o outro parque, daí você só... É incrível. Eu tô off-season agora, né? Por exemplo, no meu aniversário eu corri 43, eu fui correr tudo, porque a gente gosta, né? Não adianta, eu não preciso ter prova para eu estar treinando, eu gosto de treinar. Então, lógico que a gente treina menos, né? Porque fica mais desmotivado, né? Não tem prova. Então, com certeza. E faz parte da minha vida, né? Você não pega ônibus para ir para o trabalho, pega? Não, eu não uso transporte. Eu caminho. Eu treino, normalmente eu pedalo, eu caminho também uma média de 12 quilômetros por dia, fora do treino, porque eu não... Viu, pessoal, que exemplo! Eu não uso por... Eu mudei, quando eu mudei para Londres, eu falei, vou morar perto, dá meia hora mais ou menos para ir para o trabalho, 20 minutos, meia hora para academia, então eu faço o triângulo, e eu moro do lado do parque, então... Então, ao invés de fazer os 10 mil passos por dia, que é o que pedem, né, em termos de saúde, você faz 10 quilômetros. Eu caminho 12, mas não é treino,
E o mais Não, mas o já treino, ajuda, né, Paula? né? Não, Ah, que ótimo. Então, Paula, sim, a gente já ultrapassou aqui o tempo. Desculpa, Ederson. sim, vamos lá. Alguma pergunta para Paula? Que depois nós vamos voltar na conversa com a Paula, mas alguma pergunta de urgência? Não? A Paula tem muita história para contar, assim como todo mundo, né? Uma live é pouco para tanta história que há, mas a Paula, com a superação dela, de anorexia, depressão, e hoje ser essa potência de mulher que ela é, essa potência de atleta que ela e o exemplo na alimentação, ela é uma coach de high performance, né? Então, a Paula tem um conteúdo maravilhoso para dividir com a gente. Quem quiser explorar mais, segue a Paula no Instagram também, né? Assim como o AEC e o Samuel do AEC e o Ederson. Siga o pessoal lá para vocês depois continuarem, podem fazer perguntas para eles e tudo mais, se caso não der tempo de fazer aqui, né? E Ederson, conta para nós como foi que você teve essa ideia de começar essa liga de futebol aqui em Londres. Como foi? Boa noite. Primeiramente, quero falar que eu fiquei um pouco cansado aqui de ouvir a Paula correndo tanto. Sensacional o trabalho que ela faz. Obrigada. Fiquei super fã dela. Incrível, né? Obrigada, viu? Então, a Las Américas Premier League hoje aqui na Inglaterra é uma liga de futebol sintético, né? De 8 jogadores, né, cada lado. No Brasil é mais popular o Fut7, né? Futebol sintético, 7 jogadores. Seria o futebol de salão, Ederson? Não, o futebol de salão é o futsal, né? São 5 jogadores, né, no total. É uma modalidade que já vem há anos aí sendo disputada. O Fut7 começou no Brasil por volta de 10 anos atrás, aí começou a ficar grande agora no cenário nacional, né? Inclusive com times profissionais aí investindo também. E a ideia de criar as Américas Premier League aqui na Inglaterra foi que eu vi a grande concentração de brasileiros, né, nas nossas comunidades aqui, e principalmente a faixa etária adulta, né, de homens, que se interessam em estar jogando um futebol de final de semana, e até dia de semana, nos campos. E aí existiam até 2, 3, 4 times aí que disputavam algumas ligas aqui, né? Só que essas ligas elas deixavam muito a desejar, né? Elas não tinham uma boa organização. Quando tinha uma organização boa de mídia, de marketing, não tinha uma organização ali no campo, fisicamente. E eu fiquei assim, intrigado com uma comunidade tão grande brasileira, a gente às vezes tem que disputar campeonatos de times sul-americanos, né, de outras nacionalidades, e nós mesmos não criamos a nossa, né, porque nós brasileiros somos apaixonados, né? Eu digo a todos que o brasileiro nasceu para jogar futebol, né? Porque é a nossa paixão. A paixão nacional, né? Sim, então move vidas, move corações, fantástico. E quem são os jogadores? Qual o perfil do jogador? São homens casados? São solteiros? A família participa? Como que é? O perfil vem desde o garoto que tem ali 18 anos até o cidadão que tem 50 anos. São homens casados, homens solteiros, que têm família, que têm filhos, que trabalham de motoboy, que trabalha em offices aqui na Inglaterra, nos escritórios, que trabalha dirigindo ônibus. Temos até um policial na liga. É muito interessante. E cada jogador ele carrega consigo uma história, né? Como o Samuel deixou ali na participação dele ali, a liga acaba sendo um ponto de apoio aos brasileiros que chegam aqui na Inglaterra, porque a gente sabe o quanto é difícil quando você chega num país que tem uma cultura diferente, tem uma língua diferente, você não conhece ninguém muitas vezes, então é muito difícil para você conseguir um emprego, para você conseguir certos recursos no país. E você tendo um lugar onde tem uma grande concentração de pessoas da sua mesma nacionalidade, que falam sua mesma língua, acho que isso fica mais fácil para você encontrar. A pessoa se sente em casa, né? Você sente, a pessoa se sente em casa.
Até muitos meninos dizem para a gente que aos sábados na liga eles se sentem aqui no Brasil, né? Porque tem ali uma comida brasileira, tem a cervejinha que eles gostam, um samba, um sertanejo rolando, uma musiquinha ao vivo ali e o futebol, né? E o futebol, Ah, que delícia! E a gente pode ir lá assistir, Ederson? Sim, é aberto ao público, então, inclusive, todo sábado a gente reúne ali cerca de 300 a 350 pessoas. Uau! Muitos vão ali apenas para assistir, né? Tem gente que já não joga futebol, mas gosta de estar ali junto com a rapaziada, né? Naquela comunhão ali, é onde você vai fazer muitos amigos, vai ouvir muitas histórias e vai acompanhar um bom futebol, porque hoje a liga ela conta com dos brasileiros que jogam futebol aqui na Inglaterra hoje, eu acredito que os melhores ali hoje estão. Uau! Então o pessoal trabalha de segunda a sexta e no sábado eles falam: peraí, que eu vou ali vou para o Brasil, vou passar o dia no Brasil e já volto. E vai lá jogar com vocês. Vamos dar um pulinho ali na Brasilândia. E as famílias, as esposas e os filhos acompanham? Ou é um ambiente totalmente masculino? É um ambiente totalmente familiar. Quando você chega lá, você se depara com muitas mulheres, né, assistindo, conversando, interagindo dentro do nosso... A gente tem uma cafeteria lá dentro, lá, onde a gente serve comida, tudo, toca música. E as crianças ficam correndo em volta ali. Tem umas outras quadras do lado, onde eles jogam futebol também. Então, o número de crianças e mulheres é muito grande. Porque, como a gente já deixou aqui, né, a maioria é casado, tem família. Então, o que é legal é que o marido, além de sair jogar o futebol, ele pode levar a família junto. Assim não tem aquele problema da mulher ficar cobrando ele para ir embora, né? Pô, tem que ir embora, tem que ir embora. Assim, ele pode ficar um pouquinho até mais tarde, assistir todos os jogos. Acaba ficando uma coisa bem bacana. E o esporte é um grande exemplo, né, para os filhos também. Se os filhos crescem vendo os pais jogarem e que se criam nesse ambiente esportivo, isso é uma grande coisa que a gente faz pelos filhos, né? É excelente. É o filho que está lá assistindo, é o filho que não está fazendo coisa errada lá fora, né? Exatamente. Isso que legal. Incentiva muito a criança, né? Ver o próprio pai ali jogando futebol, né? Praticando esporte, tá num ambiente bem amigável com as pessoas. Acho que isso é muito importante, entendeu? E a gente tem relatos até de pessoas aqui que estavam sofrendo de depressão, né? Muitas pessoas, já chegaram pessoas em mim e falaram: olha, quero me agradecer, falando: olha, muito obrigado por essa liga, porque eu estava entrando em depressão e graças a esse futebol aqui, a minha vida deu uma transformada. Então eu me sinto muito feliz com esse resultado, né? De estar podendo ser luz na vida de alguém. E, inclusive, a gente tem meninos que vêm jogar de Birmingham, vêm jogar de Guildford, até um menino de Liverpool tem contato comigo, que quer vir jogar aqui, então eles estão pegando o trem e vindo jogar os sábados. E até um menino que vem de Birmingham, até perguntei para ele, cara, mas você vem de Birmingham, você gasta dinheiro com o trem. Ele falou: cara, eu não vejo a hora de chegar ao sábado, porque eu chego aqui, eu me sinto em casa, eu converso com todo mundo, eu tenho amigos, eu dou risada. Então, isso é muito gratificante mesmo. Muito legal. E também, eu acho que alivia bastante a pressão em casa, né? Porque, vamos falar a verdade, nós moramos numa grande capital. Hoje o mundo está cheio o estresse está tomando conta. E quem mora numa grande capital ainda, mais ainda. E é conta para pagar, e é isso, e é aquilo, e é um idioma, e é um estrangeiro morando em Londres. Então, eu acho que o esporte, ir lá no sábado bater uma bola, levar a família, ou que a mulher e que o marido tenham esse momento de lazer, eu acho que é muito bom para o ambiente familiar, né? Para aliviar o estresse, aliviar as brigas também, e muitas outras coisas. Então, o esporte realmente é vida. Então, vamos convidar aí toda a comunidade brasileira para que entre em contato também com as Américas, né? Através do Instagram, né, Ederson? E que acompanhe os jogos, quem quiser jogar, quem quiser ir lá assistir, fazer amizade, falar português, acho que vai ser muito bom para todo mundo, né? Sim. E onde vocês treinam, Ederson? Onde vocês jogam? A gente joga no... Estão pedindo o endereço aqui, ó. A gente joga no Northwest, em Londres, no norte de Londres. Quem quiser mais detalhes, é só mandar um e-mail para mim ou entrar no Instagram da Liga,
pode mandar mensagem lá, a gente está sempre ali praticamente 24 horas ali, porque a gente atende todos os jogadores, a todos os times. A Liga, se você tem interesse hoje de jogar futebol, fazer parte aí dessa família que é a Las Américas Premier League hoje, né? É só entrar em contato com a própria Las Américas Premier League ou com algum time que jogue na liga, né? Então, eu acho que até o AEC aí, eu quero agradecer o AEC aí, colocou o postcode aí para quem mora em Londres, já sabe, é só colocar esse LW108LW e vai chegar até o nosso campo. Estão perguntando aí, já é a segunda pergunta, se tem custo para jogar com vocês? Não, então, o que acontece é o seguinte, são 14 times brasileiros. Você vai no perfil de um desses times, entra em contato com um desses times e a grande maioria dos times hoje não cobra nada, né, para o atleta estar jogando lá. E se cobra uma pequena ajuda, né, para poder uma lavagem de uniforme e outras coisas que o time tem despesa, né, a compra de água, isso e aquilo. E tem que pagar a coxinha, né, Ederson? A coxinha e o Guaraná tem que pagar. Ainda não chegamos a esse ponto de liberar a coxinha e Guaraná gratuito, mas quem sabe, né? A gente consegue. Quem sabe? E como que está o patrocínio, Ederson? A gente tem algumas empresas, né, alguns empresários brasileiros aqui que estão ajudando e estão acreditando no nosso projeto, né? A gente tem a City East, que é uma empresa que aluga flat squats aqui, a Speed Motorcycle, uma empresa de moto. Temos também uma empresa lá do Brasil patrocinando o lado esportivo, né? Ela vai dar um uniforme para o time campeão, que se chama Astro Sports. E também temos a Speed Recovery, uma empresa também de brasileiros que presta um serviço de recovery aqui, né? O guincho, né? O famoso guincho lá no Brasil. Então, essa galera aí tá dando um apoio para a gente aí, que está sendo fundamental, né? Para a gente realizar um bom trabalho aqui na Liga. Que legal, parabéns! A nossa liga, apesar dela ser amadora, ela é levada muito a sério como se fosse profissional, porque todo time já tem 3 ou 4 uniformes, tem agasalhos, final do jogo o jogador dá entrevista, tem os melhores momentos, né, os gols, a gente disponibiliza o vídeo no YouTube, no Instagram a gente é muito participativo com todos, com os jogadores, quando a liga está parada tem rumor de jogador, tem venda, tem mercado da bola. É muito interessante, muito bacana. Então rola um business lá. Rola de tudo. Ederson, só mais uma pergunta que como eu falei, eu tenho muitas perguntas para todos vocês, mas nós vamos ter que dar uma maneirada, né? Senão eu não vou parar de perguntar aqui. Bom, tem uma pergunta que acho que está retornando aqui. O custo para se filiar na Liga. Existe um custo para se filiar na Liga? Bom, para se filiar à Liga, não. O custo que você tem, por exemplo, se você tem um time de futebol e você quer jogar na Las Américas Premier League hoje, você vai pagar uma inscrição, que essa inscrição ela vai ser revertida depois na premiação, né, para os primeiros colocados, e um valor de depósito, porque a gente tem que trabalhar com essa possibilidade de perca, né? Se algum time abandonar a Liga, a gente tem que ter uma certa segurança para a gente não estar recebendo nenhum time que comece e joga ali 10 jogos, aí vê que não tem mais chance e acaba abandonando. Então a gente cobra. E tem também o aluguel, né? Da quadra, provavelmente. Sempre tem gastos, né? Sempre. E todo jogo os times eles pagam, né? O aluguel da cancha e o juiz. Ok. E eu ia perguntar também para o Samuel. Samuel, como está o patrocínio do AEC? Então, isso é super legal, até complementando o que o Ederson falou, nós, por mais que nós treinemos em outro espaço, né, nosso campo de treinamento fica no outro espaço, nós estamos aí numa negociação aí também, o complexo onde acontece a liga do Ederson é bem grande, né, bem amplo, então nós estamos estruturando também para levar nossos jogos principais da liga para lá também, então a nossa ideia é exatamente criar toda essa atmosfera aí, de brasileiros, enfim, como a gente tem muitos adeptos brasileiros do AEC, a nossa ideia seria mesclar isso também. Então isso com certeza ia fortalecer tanto a liga quanto nós como equipe, isso é super bacana. Referente a patrocinadores, nós estamos aí sempre de portas abertas também, hoje nós temos aí parceiros super fortes que estão nos auxiliando nesse sonho, nessa campanha. Nosso patrocinador master é Alex Motorcycle, que tem nos auxiliado com tudo
enfim, nos auxiliar em diversos aspectos. A gente costuma brincar que eles não são só um patrocinador, eles são realmente aí investidores aí nesse sonho que a gente tem, porque nos auxiliam em vários aspectos. Então, se você... Uma coisa bacana que a gente preza muito é o que a gente chama de match day, né? Então, match day, na linguagem esportiva, é tudo que envolve a atmosfera do dia do jogo. Então, se você é um empresário, seja brasileiro ou não, que tem interesse, às vezes, criar formas de divulgar a sua empresa também nos nossos jogos, enfim, nós temos toda essa abertura para estar negociando também. Hoje, o AEC conta com, se a gente fosse, são diversos pontos aí de formas de você expor a sua marca no AEC Londres. Então, desde questões como as redes sociais, questões de patrocínios físicos do nosso centro de treinamento, nos jogos também, placas de publicidade, enfim. Hoje, nós estamos com um projeto na qual, da nossa liga, nós somos um dos primeiros clubes que vamos ter transmissão própria dos jogos. Então, nós vamos ter ali a Uau! TV AEC, então, no YouTube, para estar transmitindo jogos. Então, isso também é mais uma oportunidade para que empresas tenham a sua visibilidade durante as nossas transmissões. Como chama? TV AEC? Você falou TV AEC? Isso, no YouTube. Que legal! Então, viu, Samuel? E às vezes as pessoas acham que para patrocinar precisa de uma fortuna. Mas eu acho que não, eu acho que vocês também têm pacotes, né? Tipo, você pode... normalmente eu vejo que é uma coisa comum aqui, a pessoa pode patrocinar, a empresa patrocinar desde 100 libras até 100 mil, né? Depende do quanto que ela quer investir. E a TV AEC London vai ser muito importante para nós esse aspecto, porque exatamente por nós termos patrocinadores que são brasileiros, que têm negócios fundamentados em Londres, a gente quer também que as pessoas que estão no Brasil tem essa visibilidade com a AEC. Então, o cara é brasileiro, ele gosta do AEC London, é um adepto, segue nas redes sociais, ele vai ter uma oportunidade de, aos finais de semana, poder assistir, como que foi o jogo do AEC nessa rodada, eu quero ver como que foi. Então, até mesmo para essas marcas de brasileiros que estão já bem fundamentados em Londres, é uma oportunidade também de ter uma expansão de visibilidade no Brasil. Então, é uma oportunidade bem bacana para isso. Sobre isso que você falou dos custos, você foi bem certeira. Nós trabalhamos com pacotes. Então, nós temos pessoas que querem investir. Tem um capital um pouco mais limitado, mas para mim é interessante ter uma visibilidade digital, ou às vezes, tem um capital um pouquinho melhor, além do digital, eu quero ter uma exposição física como backdrop de entrevista, eu quero ter minha placa de publicidade no campo, quero ter um espaço no uniforme. Então, nós conseguimos lidar muito bem com essa questão de segmentar os patrocínios aí para que todos tenham oportunidade. Isso aí, excelente. Para nós é essencial. E tem espaço lá para o nosso banner do CCRU? Já tem, você já garantido já. Isso aí é certeza. Ederson, você também, né, Ederson? Ó, esse banner aqui, precisamos de um espaço lá. Estou esperando só visita lá na liga para colocar lá. Tá. Uma pergunta Oi, do Adriano. O Adriano Borges aqui está perguntando se a gente tem oportunidade para treinadores. Na realidade, nós já temos... Isso, essa é uma pergunta que me pergunto muito. Isso, nós já temos um treinador, porém, para quem não entende tanto de futebol, na realidade, uma comissão técnica ela é composta por várias pessoas. Então, não é só o treinador. Então, vai desde aspecto de auxiliares, enfim, outras áreas. Então, a gente está sempre de portas abertas. Nesse mesmo link que a gente tem para que os jogadores se inscrevam, ele também é um link que ele serve para membros de comissão técnica, para pessoas que querem nos auxiliar trabalhar conosco na área administrativa. Então, nesse link de inscrição, a gente tem ramificado aí cada área que você deseja atuar no AEC London. Só falar com a gente lá nas redes sociais. Ok, perfeito. E, Paula, com relação a patrocínio, como que você está? Aqui, desde que eu saí do Brasil, não, nem do Brasil, faz um ano que eu tô sem patrocínio, né, financeiro, mas eu tô no apoio, a gente tem muito, a gente ganha produto, né, essas coisas em uniforme, apoio de bicicleta, loja de bicicleta, mas de apoio meio, eu fui patrocinada, eu fui bolsa atleta por 5 anos, eu fui... quando eu comecei a fazer Ultraman, a gente tem muito menos visibilidade, né? Não é uma prova que é divulgada, é uma prova muito raiz. São atletas bem diferente o tipo. As provas não têm patrocínios grandes, então foi eu meio que
Eu falei, se eu vou seguir minha prova, né? Em vez de ficar em prova, que eu consigo patrocínio. Então, mais ou menos faz um ano que eu estou sem patrocínio financeiro. É muito, uma pergunta para todos vocês, é muito difícil conseguir patrocínio? Bom, assim, Muito se você puder difícil, o começar, na pessoal realidade, resiste um pouco? na nossa área, pelo menos no futebol, eu acredito que a grande dificuldade ela é criada pelo próprio clube. Então, por quê? Hoje, se você pensa na cabeça de um empresário, a partir do momento que ele coloca um investimento, seja um capital, ou seja até mesmo um patrocínio em forma de permuta, ele está buscando um retorno também. Da mesma forma que ele está resolvendo uma questão, uma necessidade do clube, ele quer ter uma visibilidade. E muitos times, e aí a gente puxa aí, não é só em Londres, enfim, nem só no Brasil também, muitos times não sabem dar esse retorno. Então, para nós, por exemplo, como eu citei o início do exemplo do Match Day, o Match Day para nós é tão importante porque a gente quer que os nossos adeptos eles tenham uma vivência também com a marca. Então, a marca ela pode ter essa proximidade com as pessoas, com os nossos torcedores. Então, eu não diria que é tão difícil. Na realidade, o nosso caminho está muito segmentado nesse aspecto. Nós queremos mostrar para essas marcas que estão investindo em nós que eles vão ter um retorno palpável daquilo que eles estão colocando. Então, a gente está bem confiante nesse aspecto. Eu concordo muito com você em relação a isso. Acho que é muito a aproximação. Eu, como atleta individual, não é nem questão de, é difícil, você vê muita gente reclamando. A gente tem que saber como que dá retorno para a empresa. A gente tem que apresentar isso para a empresa. É marketing. Essa é a minha área, né? Eu sou formada em marketing. Então, você tem que fazer um marketing. Não é assim, eu faço isso, não. Eu falei, tá, eles querem ver dinheiro. Como que eu vou ter retorno financeiro? Qual a visibilidade que você vai me dar? Às vezes não é só você... Às vezes não é só você pegar, fazer o jogo, ter o nome lá. Falei, não, você tem que mostrar o retorno, né? Mostrar porque eu veio, acho que né? abre muitas portas. Não, você tem que mostrar. Eu não posso reclamar, eu já tive vários patrocínios assim que eu consegui. É business, né? Eu vou te dar um retorno. Não é assim, olha, eu ganhei a prova, eu sou campeã brasileira, você tem que me patrocinar. Falei, não, peraí. Você me paga tanto, eu vou te colocar teu nome, vou estar com sua camisa numa entrevista na televisão. Eu dei uma entrevista uma vez na China, ao vivo, depois do Mundial, só tinha um nome aqui da empresa, empresa italiana, que não tinha nada a ver com esporte. O nome, eles tiveram um crescimento de 20% nos 6 meses seguintes. Se tinha a ver ou não, eu provei para eles, olha, eu botei seu nome lá. Eles não estavam nem aí para o meu resultado. É uma maneira de você mostrar retorno. Ganhei mais um ano de patrocínio com eles. Então, o atleta tem que pensar muito nisso. Ele tem que ser inteligente, é business, não é assim, você me dá isso e a coisa, não, o que você vai me dar de retorno, né? Tem várias maneiras, jornal, você botar em jornal, uma matéria que você faz, que você tem camisa com nome, que você tem um boné, não é só você dizer que tem um patrocínio e alguém te pagando, você está dando retorno já para a empresa, é a maneira que você mostra, né? Quanto que custa para você estar no jornal. Isso é muito importante, Paula, porque isso até, olha aí, pessoal, isso que é bom falar com uma coach, né? uma coach, porque isso atrai mais patrocínio para você, né? Acho que muita gente tem essa mentalidade de só, me patrocina, eu vou lá, eu vou bem, eu ganho e pronto. Mas isso que você falou, Paula, é excelente. Excelente. É business. A empresa, ele não quer fazer, a empresa quer ter retorno, né? É um retorno financeiro, é business, você me ajuda com esse produto, você me ajuda aí nessa prova, agora eu vou botar teu nome na mídia, você tem que, né, se eu vou ter um retorno, não é só foto de pódio, você vai dar uma entrevista, você tem que ter contatos com mídia, você vai estar numa revista, eu tive um patrocínio de uma marca de suplemento, eu fiz toda a campanha de marketing para eles, morrendo de rir, por quê? E abrir mais portas para as outras marcas, né? Quando você tem uma marca, não importa o que seja, R$500 aqui, eu já vi atleta falando, eu não vou aceitar patrocínio, porque ele nem sabe quem eu sou, eu queria me dar R$500, eu falei, pode me mandar R$500 aqui, R$500 ali, eu encho minha camisa, meu filho, você ganha, mas é esse que falta um pouco, tem muito atleta para mim, na minha área, principalmente, que tem muito ego, né, não é isso, vamos dar o retorno, né? Como essa empresa italiana, mais um ano de contrato. São coisas... Que legal, Paulo. Well done, well done. E
Paula, tem uma pergunta aqui para você. Nós completamos 1 hora de live, mas acho que nós podemos ficar mais uns 10 minutinhos, né, produção? Mais uns 10 minutinhos. Então, Paula, estou perguntando aqui para você se a alimentação vegana interferiu no teu desempenho. Não, nunca. Pelo contrário. Eu nunca comi carne sendo atleta, nunca. Eu parei de comer carne com 15 anos de idade. Opção minha, total. Pelo contrário, eu já fiz 2 anos de suplemento, 3 anos, eu acho, eu fiquei no esporte com suplemento, comia ovo. Aí eu falei assim, não, vou parar tudo. Eu só comia ovo, né? Vamos dizer que não era vegano. E para mim eu tenho 43 anos com energia de 20, de 15. Eu tenho mais energia do que meu filho que tem 19. Então eu acho que ajuda muito, a recuperação é muito boa. Eu acho que a alimentação vegana realmente vários atletas estão optando. Não é só porque é saudável, mas também porque o desempenho ajuda muito. A recuperação, principalmente, que é o mais importa para mim é a recuperação. Não é nem ter energia. Energia eu tenho, né? É recuperar. Paula, uma outra pergunta é se correr no asfalto faz mal para a coluna. Eu acho que correr demais no asfalto faz mal. Não faz mal para a coluna, não é bom, é muito duro, né? É bom variar, correr na grama, fazer trilha, terra, porque é mais tirar o tênis mesmo, correr na grama descalço. Eu acho que tem que alternar, não é questão que... Eu acho que o excesso tem que variar. Eu gosto muito da grama e de trilha. Porque o asfalto é um desgaste maior, né, físico. O impacto é maior. Duro, mas eu alterno, é muito difícil correr só no asfalto, mas, né, você tem que... Eu acho que para a coluna é fazer fortalecimento. Você não pode só correr, eu acho que tem que fazer um fortalecimento, fazer prancha, mesmo fortalecer a lombar. Tem várias maneiras. E o abdômen. Ok. Obrigada, Paula. Paula, eu vi a Magic Paula aqui, agora não, mas você é xará. Então, aproveitando o gancho, pessoal, olha, vai ter a próxima live do esporte, vai ser quinta-feira que vem, com o René Simões, que é um homem incrível. Ele tem uma história de vida incrível, de superação, de sucesso. Ele foi o primeiro técnico da primeira seleção brasileira feminina de futebol, que, se não me engano, ganhou lá nas Olimpíadas da Grécia. E ele passou por muitos times no Brasil, enfim, muita história para contar. E na outra quinta-feira vai ser com a Magic Paula, né? Do basquetebol. Acho que todo mundo lembra, né? Da época da Hortência e da Paula. Então, nós vamos estar fazendo uma live com a Paula. Ok? Não percam. E agora, eu queria saber se vocês têm mais algumas perguntas para fazer entre vocês, os convidados, o pessoal que está assistindo. Se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Eu gostaria de acrescentar algo ali que você perguntou, eu acabei não falando, depois eu vou ser cobrado lá na Liga. A gente vai lembrando depois. Puxa, não falei isso, né? Pode falar. Eu gostaria de falar rapidamente o nome dos times da Liga, né? Para dar essa divulgação a eles aí também. Que eu acho que eles ok. Se alguém quiser digitar enquanto o Ederson fala, pode digitar os nomes dos times aqui no comentário, né? Então, vamos lá. Eu vou começar hoje como está a tabela do campeonato, né? Porque infelizmente, a gente parou né, por forças maiores da pandemia, né, do coronavírus. Então, a gente parou o campeonato na 4ª rodada. Então, eu vou ir falando aí de acordo com a tabela do campeonato. Então, temos na Liga hoje, na Las Américas Premier League, a gente tem o Brazilian Boys Futebol Clube, Golden Boys Futebol Clube, Unidas Futebol Clube, Bola na Rede Futebol Clube, Complexo São Fernando, Cruzeiro London Futebol Clube, Tasmania Futebol Clube, Titã Brasil Futebol Clube, Tasmania Resenha Futebol Clube, Phoenix City Futebol Clube, Borussia London Futebol Clube, Vapo Futebol Clube, Speed Recovery Futebol Clube e City East Futebol Clube. E well done! Aí, boa memória, hein?
O atual campeão da Liga é o Phoenix City Futebol Clube. E o campeão da Copa, que a gente tem não só a Liga, né? A gente tem mais 3 competições. E aí temos o campeão da última Copa foi o São Fernando, e também o campeão da Supercopa, né? Que é quando se enfrenta o campeão da Liga contra o campeão da Copa da Liga. E aí sai o supercampeão, né? Que foi o São Fernando. Então já temos 3 campeões aí da edição de 2019, né? Que a nossa Liga começou ano passado, em setembro. Já estamos na 2ª edição. Legal, muito bem. Alguém escreveu aqui Brazilian Boys. Você lembrou de falar o Brazilian Boys? Lembrei. Foi o primeiro, né? O primeiro da lista. Ah, o fio, hã? Obrigada, Ederson. Paula e Samuel, vocês querem complementar com mais algum detalhe? Bom, tudo tranquilo, acho que é só mesmo parabenizar o trabalho de ambos aí, tanto do Ederson quanto da Paula pela superação. O Ederson pelo compromisso também que tem aí de como ele falou, é uma coisa que mexe muito com o psicológico das pessoas. Então a gente tem um ambiente desse que auxilia pessoas que muitas vezes estão sozinhos, né, sem realmente uma familiaridade com o idioma, às vezes, pessoas que estão sem parente nenhum. Então ter essa atmosfera do Brasil ajuda muito nessa adaptação em Londres. Então, parabéns, e a Paula pela toda a superação, toda a história aí que ela nos contou, e, enfim, sucesso aí para todos nós. Obrigada. A gente só provou que o esporte une, né? O esporte cura, o esporte une, e que possamos continuar assim, né? Unir as pessoas, trazer, e como faz feliz, né? Saúde, é uma mensagem muito legal. Parabéns para vocês também, viu? Muito, muito legal ver esses 2 projetos aqui. Muito sucesso para vocês. Continuem unindo, continuem colocando as crianças para treinar, para aprender sobre o nosso futebol, com os valores legais de esporte. Parabéns, muito Samuel, bem. pelo AEC ali, e também eu acho que a gente vai ter mais oportunidades juntos agora, né? Se tudo der certo, a casa de vocês vai ser a casa da Liga, né? Então a gente vai dividir a mesma casa, isso vai ser um prazer. Vamos estar, com certeza a Liga vai estar ali não só apoiando, mas torcendo muito pelo AEC, né? Porque a gente quer ver o AEC sendo campeão, subindo uma divisão acima, e se Deus quiser ainda vamos almejar coisas grandes. E Paula, a gente fica aí na expectativa de você fazer uma visita para a gente lá em algum sábado, né? Para poder estar ali compartilhando com a gente ali num momento muito bacana. Sim, vocês estão pertinho de mim. Eu moro em NW11. Estou pertinho de vocês. Tá pertinho. Você pode ir correndo, inclusive você pode correr. Com certeza. E o bom é que a Paula não come coxinha, né, Ederson? Assim sobra mais para nós. E nem toma Guaraná. A gente prepara algo vegano para você. Imagina. Que a Paula pode fazer? A Paula também pode fazer umas palestras de high performance. Vocês vão adorar. Olha aí a EC, olha aí Las Américas. Super legal. Vocês vão gostar do trabalho dela. E agora, antes da gente finalizar, eu quero chamar uma pessoa muito especial, que sem essa pessoa, essa live não teria acontecido, porque é muito importante o trabalho que o nosso coordenador, além de ser o trabalho excelente que ele está fazendo pelo CCRU, sem a ajuda dele nessa live aqui, que ele está na produção, né? Colocando aí a gente na telinha, tirando e, enfim, ajudando. Então, eu quero chamar o Gilson Guimarães para dar um hello para nós, né? Gilson, você está aí? Cadê o Gilson? Aqui estou. Aê! Apareceu. Obrigada, Gilson. Sem você, não sei o que seria de nós. Olá, Vanderly, Paula, Este, não sei se esse nome é italiano, se é brasileiro. Samuel, fica mais fácil, né? Ederson, muitíssimo obrigado pela riqueza de informações que vocês passaram para o nosso público. Essa live vai ficar gravada no YouTube, na página do CCRU também do Facebook. Eu acredito que vai ser motivo de pesquisa para muitas pessoas. E eu gostaria também, além de agradecer, convidá-los para se aproximar um pouquinho mais do CCRU,
CCRU está numa fase de... Nós estamos nos reestruturando e a nossa intenção realmente é promover ações e trabalhos que beneficiem a comunidade brasileira no Reino Unido. E eu não consigo ver um caminho melhor para isso do que o esporte e as artes. Então, eu acho que o esporte tem muita coisa para a comunidade brasileira, mas as pessoas não ficam sabendo. Eu não posso dizer que é um problema na divulgação, que a gente divulga, mas eu acredito que falta ações como essa que nós estamos fazendo aqui. Então, fica aí o convite. Quando vocês tiverem, Paula, quando você quiser falar mais, quando você quiser motivar as pessoas, o pessoal do futebol, quando for promover algum campeonato, algum torneio pequeno, alguma coisinha que seja, comunica com a gente para a gente estar divulgando, e que isso é muito importante. Eu acredito que esse trabalho no esporte, nós podemos estar contribuindo para uma ação maior, que é tirar essa molecada dos caminhos ali das drogas, da depressão, do suicídio. Então, tem coisa muito grande envolvida aí. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e vamos dar continuidade. O CCRU está aqui de portas abertas e muito agradecido pelo apoio de vocês e por essa iniciativa maravilhosa da Vanderly. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você também, Gilson, pela tua ajuda. Trabalho incrível que você está fazendo. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado, Gilson. E antes de encerrar, eu quero falar que não deixem de seguir o CCRU. Nós temos blog, nós temos website, nós temos a página no Facebook do CCRU, Conselho de Cidadania do Reino Unido. Aí eu tenho, na minha mesa, eu tenho a página, o grupo do esporte, que é esse onde nós estamos falando agora, e tem o grupo do turismo. No grupo do esporte, estou vendo aqui que tem um banner, vai ter um primeiro torneio de pescaria de brasileiros, tá? Vai acontecer dia 19 de julho, vai ser se eu sei pronunciar aqui, Bellwater. Então, dê uma olhada aqui na página do esporte, no grupo do esporte, que tem aqui o banner desse torneio de pescaria, para quem gosta. É um torneio de dupla, ok? São só brasileiros também. E tudo que vocês quiserem anunciar em termos de esporte, pode mandar para a gente, que a gente vai anunciar para vocês nessas páginas. Tá bom, pessoal? Quero agradecer imensamente a presença de vocês todos, Paula, Samuel e Ederson, e as portas estão abertas para vocês e para todos os atletas e times e empresas que queiram patrocinar. Entre em contato conosco, nós fazemos a ponte para vocês também. Muito obrigada. Obrigada. Prazer conhecer vocês, viu, meninos? Prazer, Paula. Prazer. Valeu, Vanderly. Obrigada pelo convite, viu? Nada. E obrigada a todos que nos assistiram e que comentaram e que participaram. E não percam a live com o René Simões na quinta-feira, agora, às 8 da noite, horário de Londres, 16 horas, horário do Brasil. Um abraço para todos. Obrigada. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Que lindo. Vamos colocar uma musiquinha aqui. Espero que tenham gostado da live. Obrigada.
Down shattered windows and the sound of drums. People believe what I've been never saying. My head on a silver plate, stood up on a lonely street. All through every world and king. I hear every summer day.